Em nome de Deus e Jesus Cristo, declaro aberta a sessão número 034, extraordinária número 010, da Câmara Municipal de Além Paraíba, primeira parte, pequeno expediente, às 17h21. Registro a ausência já justificada da excelentíssima vereadora Guaraciaba Germelo de Marca e registro a ausência do excelentíssimo vereador Davi da Paz. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dada a sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente e demais pessoas que nos assistem. Senhor presidente, solicito que a ata da sessão anterior seja aprovada em forma de gravação digital. Em discussão, o pedido de aprovação da ata da sessão número 033, ordinária, número 024, em forma de gravação digital. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 10 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então o pedido da ata da sessão número 033, ordinária número 024, em forma de gravação digital. Pergunta ao primeiro secretário se há avisos e comunicações. Não há, senhor presidente. Pergunta ao primeiro secretário se há apresentação sem discussão de proposição. Não há, senhor presidente. Pergunta ao primeiro secretário se existe algum cidadão inscrito para falar na tribuna popular no pequeno expediente. Não há, senhor presidente. Pergunta ao primeiro secretário se há algum vereador inscrito para falar no pequeno expediente. Ah, sim. Vereador Pindura. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Pindura. Vossa Excelência tem 7 minutos prorrogáveis. Boa tarde mais uma vez a todos, nobre colega, colegas vereadores e público presente que não está nos assistindo. Então, foi levantado no pequeno expediente, eu não sei se foi a vereadora Renata, que falou sobre a Energisa, e o vereador Matheus sempre faz a sua colocação também, e a vereadora Simone. Então, quando o representante da Energisa estiver aqui nessa casa, reunido com nós vereadores, foram feitas várias abordagens, vários assuntos, solicitações, e eu fui um dos vereadores que fiz algumas abordagens de umas perguntas. E eu não tive resposta. Ele respondeu, acho que a todos os vereadores, a minha pergunta não teve resposta. Então, o rapaz, eu não me recordo o nome agora, ele falou que daria resposta ao Rodrigo. Eu acho que já vai se passar um mês e eu não tive resposta da minha pergunta. Então, se existe... o que acontece? Na época que Furnas estava fazendo a sua obra, puxou um braço, uma rede, para chegar energia lá. E o que acontece? Os moradores do Santa Marta foram prejudicados. Então, qual a contrapartida dessa empresa para dar para os moradores, danificando... porque causou um desgaste profundo para aqueles moradores que fizeram as suas construções, colocando as redes em cima das suas casas, sofrendo com relâmpago, queimando algumas coisas, segundo alguns moradores, mas já faz tempo. E qual a contrapartida desse ressarcimento que eles vão dar a esses moradores? Foram apresentadas as licenças, só um minuto aqui, foram apresentadas as licenças na época, e não deram contrapartida aos moradores. E não existe nenhuma contribuição aos moradores sobre o calçamento que eles mesmos que fizeram, danificaram as calçadas, rachando muros. Então, ao meu ver, pelo que eu consultei com um advogado, eles têm que dar uma contrapartida aos moradores ou indenizá-los, os moradores do Santa Marta. E eu estou esperando a resposta. Eu não tive resposta até agora, presidente. Então, eu acho isso uma falta de respeito. Como da 13 também não temos resposta. Por isso que quando eu quis referir aquela hora ali, que a cidade está uma bagunça, é por causa disso, porque estão fazendo o que quer. Então, nós, vereadores, temos que cobrar sim.
Então, é isso que eu queria deixar bem claro aqui nessa tarde aqui, e desejar uma boa tarde a todos aí. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Pindura, o qual eu concordo. Infelizmente, desde o início do mandato, de todos nós aqui, vereadoras, vereadores, talvez a gente tenha sido tem sido, né, na verdade, até repetitivo ao questionarmos prestadoras de serviço em nosso município sobre os serviços prestados, né, ou então não prestados, ou prestados não conforme a população gostaria que fosse, né? E parabenizo o vereador Pindura, reunião com a empresa Energisa, todos nós vereadores, vereadoras, tivemos a oportunidade de fazer nossas perguntas, nossas solicitações, e quase todas as perguntas foram respondidas prontamente. Alguns pedidos eles ficaram de analisar junto aos seus superiores e nos dá a resposta que, passado esse tempo, ainda não tivemos. E essa situação, vereador Pindura, como bem disse na tribuna popular, é um outro problema que se arrasta há anos e não temos, né, essa resposta para a população que teve aí teve transtorno, digamos assim, com tudo que foi ocasionado perante a construção na época, né, de Furnas, precisando aí de colocar aí os moradores em dificuldade perante a necessidade deles. Eles resolveram a vida deles, mas os moradores continuam, no caso, a ver navio. Passo, então, a palavra agora para líder de governo, vereadora Débora Madalena. Somente para registrar, no dia da reunião também, eu fiz uma pergunta pessoal a eles, se não fosse a vereadora Renata me dando uma resposta, enquanto no Sindicato Rural eu não teria resposta também. E volto a dizer, um segundo ponto, no valor de R$20 mil para um produtor rural, dividido em 6 vezes, continua sendo absurdo. Entrei no PROCON, né, sexta-feira, conforme a vereadora já sabe, e até o exato momento também não tive resposta. Então, assim, somente visar para eles é fácil. Como é que vai fazer? O produtor rural precisa de luz. R$20 mil, com a própria excelência da Renata dizendo aí, porque ela tem propriedade há 26 anos já, trabalha com isso, é inviável pagar R$20 mil para você conseguir uma luz na zona rural, sem nenhum tipo de maquinário para o produtor. Imagina o produtor, então, que precisa de capim, etc., e várias outras situações. Então, assim, até o exato momento, falei em particular com eles e perguntei na reunião, né, estavam todos os colegas, também não obtive resposta ainda. Uma parte, vereador. Com certeza. Senhor presidente, conforme a vereadora Débora falou, eu entrei em contato, inclusive até pela federação também, a gente tentou essa alternativa, entrei em contato com a Energisa aqui também, que a funcionária nos relatou que, com o término do Luz para Todos, que era um projeto que atendia os pequenos produtores, que foi um projeto que por muito tempo funcionou muito bem, ele levou luz tanto aos pequenos produtores como a seus funcionários também. A gente conseguiu, naquela época, fazer um grande avanço. Esse programa acabou e hoje as dificuldades que o produtor encontra são muito grandes, porque, às vezes, você tem uma situação de uma propriedade rural, que você tem o produtor, que ele tem seus filhos que também trabalham e precisam, né, de fazer um desmembramento, um novo ponto de energia, e esse ponto de energia não está sendo tratado como um ponto para o produtor rural. E os valores, infelizmente, absurdos. A gente não tem como imaginar um pequeno produtor pagando o valor de R$20 mil para ter um segundo ponto numa propriedade, quando é necessário, para que ele possa tocar a sua atividade, ter um tanque de leite, uma máquina para trabalhar, energia para a sua casa. É impossível. Somente, presidente. Fica registradas as palavras da excelentíssima vereadora Renata Guerini. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Então, voltando também ao caso da Energisa, senhor presidente, enviei sexta-feira agora, um ofício, né, para o Patrick, né, direcionando para ele, buscando a solução lá do Morrão,
outros conhecem também como Morro da Piedade, em Fernando Lobo, para que seja trocado o transformador. Esse cara que vão tomar as devidas providências de imediato. Mas vamos ficar na guarda, né? Vou esperar uns 15 dias aí, se não for solucionado, estarei retornando lá novamente. Obrigado. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Pergunto ao primeiro secretário se existe mais algum vereador inscrito para falar no pequeno expediente. Não há, senhor presidente. Declaro, então, encerrada a primeira parte, o pequeno expediente, às 17h37. Às 17h38, declaro aberta a segunda parte, o grande expediente, ordem do dia. Pergunto ao primeiro secretário se há pareceres das comissões para serem discutidos e votados em turno único. Não há, senhor presidente. Pergunto ao primeiro secretário se há projetos para serem discutidos e votados em primeiro turno. Não há, senhor presidente. Pergunto ao primeiro secretário se existem projetos a serem votados em segundo turno. Há sim, senhor presidente. Projeto de lei número 018/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial até o limite de R$ 12.000 para o fim que especifica. Em votação, o projeto de lei número 018/2021, de autoria do Poder Executivo. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 10 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado, então, o projeto de lei número 018/2021, de autoria do Poder Executivo, em segundo turno. Projeto de lei número 019/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, com e sem a garantia da União Federal e da outras providências. Em votação, o projeto de lei número 019/2021, de autoria do Poder Executivo. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 10 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 019/2021, de autoria do Poder Executivo. Pergunto ao primeiro secretário se há vereadores inscritos para falar no grande expediente. Não há, senhor presidente. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária, dia 2/8/2021, às 15 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão às 17h40. Meu muito obrigado a todos.